E agora nós vamos seguir o programa falando de um assunto que é um dos mais comentados do dia de hoje. É um caso muito cruel, gente. Um homem, ele foi preso por tentar matar um bebezinho de 1 ano e 4 meses. Olha só. Da radiografia realizada na criança de 1 ano e 4 meses após o crime. Desacordada, a criança deu entrada no hospital no dia 13 de junho com múltiplas fraturas na cabeça, além de lesões pelo corpo. O primo, que é uma testemunha-chave do caso, chegou na casa do investigado e viu a criança agonizando no chão. Ele solicitou um apoio, uma ajuda e vinha passando uma viatura. Ele teve a ideia de colocar a criança no carrinho e ir para a rua pedir ajuda. O suspeito de ter agredido a menina é o padrasto, com quem a criança estava no momento em que foi socorrida. Para a polícia, o homem deu versões diferentes. A primeira versão que ele deu, inclusive para os policiais militares, é que a criança tinha engasgado com o leite da mamadeira. Depois, no pronto-socorro, ele falou que a criança tinha caído de uma cama boxe. Depois, ele falou que a criança estava brincando de lutinha com a criança, que foi uma brincadeira. Mas os exames constataram lesões antigas e que a fratura na cabeça não podia ser de uma queda da cama. Dia 22 de maio, ela tinha dado entrada no hospital com uma lesão também na cabeça e na perna. E também estava sob os cuidados do padrasto. Então isso chamou a nossa atenção também, para representar pela prisão. Fora o laudo do médico do hospital, que falou que a lesão da cabeça dela era incompatível com a queda de cama, porque fraturou em vários pedaços. Então era um sinal que essa criança ela vinha sendo agredida há pelo menos 1 semana de forma contínua. Segundo a polícia, a mãe da criança deixava a menina com o padrasto para poder trabalhar e que só soube do fato quando a criança já estava no hospital. Ela foi iniciada por tortura na forma de omissão, porque ela tinha o dever de cuidar da criança. Existiam lesões que já estavam na fase final, já estavam na cor roxa, na cor azulada, e ela falou em depoimento, e mais de uma vez que ela foi ouvida, que a filha estava perfeita, não tinha nenhuma lesão, mas era uma versão totalmente incompatível com o laudo do DML. O homem também foi indiciado por tortura e por tentativa de homicídio. A criança teve alta e está sob os cuidados de um familiar. Essa notícia é de partir o coração, né? E o que isso traz de alerta? A gente precisa ter muito cuidado com quem a gente coloca ali dentro da nossa casa, com quem a gente deixa, com quem a gente confia os nossos filhos. Imagina, gente, o quanto essa criança não sofreu. E esse vai ser o nosso assunto de agora aqui no nosso estúdio. Participa com a gente, viu? Nosso WhatsApp já está aberto para você enviar sua opinião, sua sugestão. Você que já sofreu isso talvez também na infância, pelo padrasto, madrasta. Participa com a gente aqui no nosso estúdio. Nós recebemos a advogada Camila Dias. Obrigada, Camila, pela sua participação. Uma boa tarde, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. E Elza Leite, psicóloga, obrigada também pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Roberta. Camila, nesse caso aí, a gente pode dizer, diante desse relato aí da delegada responsável, que de fato a mãe, né, pensando assim, por um lado, a mãe confia a filha ali para o padrasto, a pessoa que você está se relacionando, que você já tem uma certa confiança, e ela vai trabalhar. Mas aí, de acordo com esse histórico, ela de fato ela pode ser também indiciada aí por ser cúmplice? Pode, pelo fato de que o cuidado, né, ela poderia até não saber que a criança estava apanhando do padrasto, mas o cuidado em saber como a criança está é dela, essa responsabilidade. Então, seja o padrasto, seja numa creche, seja com um cuidador, babá, enfim, essa criança, no final do dia, a mãe tem um contato. Então, ela já tinha dado entrada, inclusive, né, anteriormente no hospital, ou seja, já é corriqueiro. Por que entrou de novo, né? Então, por que essa criança está chorando? Várias marcas no corpo. Então, precisaria, enquanto responsável, saber o que está acontecendo. Então, se ela não desconfiou, ela deveria ter levado ao médico, saber o que está acontecendo. Então, todas as pessoas, sejam pais ou mães, são responsáveis, né? A gente também não sabe, não tem informação a respeito do pai, da criança. Então, ela vai responder sim. Mesmo que ela estivesse ali ausente, mesmo
certeza que ela tivesse trabalhar. ouvido. Porque alguém estava responsável, alguém da confiança dela. Então, ela não foi responsável pelo crime, mas pela omissão e não ter, né, acompanhado isso melhor, muito provavelmente. Mas aí, por outro lado, Elza, às vezes também tem aquela desculpa, né? Nossa, viu a filha machucada, viu a filha roxa, com hematomas. Ah, não, porque ela se machucou, afinal de contas é um bebê. A gente sabe que o bebê também cai, trupica, ainda mais na fase que começa a andar essa idade aí. E tudo isso, se a pessoa estiver, não sabemos se é exatamente esse caso, se a pessoa estiver envolvida, um sentimento amoroso, tudo isso pode acabar sendo mascarado, fica fácil acreditar no agressor? Sim, muitas coisas podem estar envolvidas nisso, porque assim, essa mãe precisa de que esse padrasto cuide para ela ir para o mercado trazer sustento para casa. Às vezes fica com medo de denunciar, perder o relacionamento e também acabar, né, sendo presa. Às vezes entra em negação, não, ele não é capaz de fazer isso porque ele me ama, foi realmente um acidente. Tem também a questão da simbologia da criança. Às vezes a gente fica iludido achando que toda mãe é boa, toda mãe é apaixonada pelo filho. Tem mãe que coloca relacionamento acima dos filhos. Então a gente não sabe o que aconteceu ali, né, qual foi a motivação, mas parece muita negligência, porque assim, o sinal estava ali, claro, né, uma fratura de crânio, quer dizer, uma coisa grave, a criança chora, a criança dá sinais, a criança muda de comportamento, ela fica agitada, às vezes ela tem problemas de regressão do próprio desenvolvimento, a criança tem problema para comer, problema para dormir, a criança às vezes fica mais afastada desse agressor. Então, assim, vários sinais essa criança, no mínimo, deve ter dado para essa mãe e, de alguma forma, essa mulher negou esses fatos. Por isso, ela acabou sendo indiciada. A gente consegue, no início de um relacionamento, porque todo mundo quando, né, não deu certo o relacionamento anterior, acho que todo mundo tem o direito de seguir a vida, de reconstituir um novo relacionamento, mas a gente consegue observar sinais de que aquele novo companheiro, a nova companheira, ela tem esse perfil de agressivo, essa coisa mais agressiva aflorada, porque a gente não, às vezes, fica tão apaixonado que mesmo tudo isso estando evidente, a gente não quer enxergar a realidade. Roberta, é o seguinte, a gente não pode ignorar os sinais e o histórico das pessoas. Então, a gente precisa fazer perguntas muito sérias e várias vezes a mesma pergunta para ver se não vai existir nenhum tipo de contradição. O que pode acontecer muitas vezes é que a gente veio de um lar onde violências de várias formas eram tão naturais que quando eu chego num relacionamento abusivo, eu nem interpreto que aquilo é violento. Eu considero que aquilo é normal, porque eu fui criada assim, eu aprendi que é assim que funciona uma família, é assim que funciona o amor. Então, eu tenho uma tendência a me aproximar, porque aquilo me identifica com a minha realidade. Entende? Então, assim, o que acontece? A gente precisa perguntar, por exemplo, vamos supor que você veio de um relacionamento anterior e se separou. Qual é o motivo da separação? Se a pessoa começar a se vitimizar, porque quando um relacionamento termina, duas partes são envolvidas. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Então, quando o homem, por exemplo, começa a falar muito mal da ex-mulher e ele é a vítima, já liga um alerta. Se ele tem um histórico de violência, de traição, poxa, você vai acreditar mesmo que com você ele vai se tornar um verdadeiro santo? Poxa, você está pedindo para ter problema. Direto a gente noticia aqui homens que tinham histórico, tinham passagens pela polícia e aí eles aproveitam e fazem mais uma vítima. Então, assim, às vezes a carência faz a mulher negar todos os fatos, faz a mulher se precipitar, não só mulher, homem também, mas a gente está noticiando o caso de uma mãe. Faz se precipitar, não conhece, já coloca a pessoa dentro de casa. Quando a gente se relaciona e tem filhos, a gente tem que entender que não é um relacionamento a dois, é a 3, a 4, a 5, é um relacionamento com muitas pessoas envolvidas. Essa pessoa, ela respeita a criança? Como é que ela enxerga a infância? Essa pessoa tem paciência? Ela gosta? Porque tem um ditado que fala assim, quem meu filho beija, minha boca adoça. Se a pessoa não... Por exemplo, ele é pai, como é que ele trata os filhos do casamento? Como é que ele trata os filhos dele? Porque se ele não trata os filhos dele, a mãe dos filhos com respeito e dignidade, não se iluda, os seus filhos vão ser maltratados também. Então, não podemos negar quem as pessoas são. Elas são o que são. E a gente se ignorar, a gente acaba se tornando vítima também. Agora, presta atenção, porque depois da prisão do padrasto, da criança, o chefe da Polícia Civil reforçou a importância da gente denunciar casos como esse. Olha só.
Faço um alerta aqui a toda a população que tenha conhecimento de agressões nesse nível, possam fazer um 81, façam um 81, que é um canal seguro. Então vão até a DPCA, relatam os fatos, para que essa situação envolvendo criança, né, não se repita, mas infelizmente vem aumentando. Estamos percebendo aí um grau de perversidade muito grande e toda vez que isso acontecer, nós vamos agir, vamos prender, que eles fiquem presos e paguem pelos crimes. Mas e aí? Tô na dúvida. Já, então, a Camila vai responder pra gente. Eu não sei o que está acontecendo naquela casa. Será que eu devo denunciar ou não? Daqui a pouquinho a Camila Dias vai explicar pra gente, viu? Mas agora, pela internet, nós vamos conversar com a Ariela Oliveira, gente. Ela não tem uma relação, uma história aí muito boa com a madrasta e ela vai explicar pra gente. Boa tarde, Ariela. Obrigada, viu, pela sua participação com a gente. O que esse assunto traz na sua memória? Obrigada, Roberta. Boa tarde. Então, eu venho de um histórico, né, com uma sucessão de madrastas e uma em específico, ela tinha um comportamento extremamente tóxico, ao ponto, né, de achar que o meu pai e eu tínhamos um caso. E numa dessas situações, ela, inclusive, chegou a romper comigo, fez um comportamento de silêncio, né, de não conversar comigo, de fingir que eu era uma estátua dentro de casa e ela queria inclusive fazer comida somente para ela e para o meu pai. E na época eu trabalhava, fazia faculdade, né, subinterior do estado, estudava em Vitória e voltava todos os dias, né, e aí ela sempre me reprimia, ela sempre me desmerecia, ela sempre colocava o meu pai numa posição onde ele devesse escolher entre eu e ela, e isso foi muito conflitante até que chegou um determinado momento onde realmente a situação se estremeceu e ela sinalizou que ela achava que nós tínhamos uma relação afetiva, né? E aí foi realmente a gota final para o meu pai e isso me traumatizou muito porque nós que tínhamos uma relação paternal muito saudável, muito sadia, me fez colocar em xeque, né, se isso era um problema, porque e aí vinha um sentimento de culpa, né, por mim, porque eu achava assim, será que eu, por ser uma filha boa e ter uma relação boa com meu pai, isso vai ser um reflexo nas relações dele? Será que as mulheres não vão aceitar isso? Mas, na verdade, era ela que tinha um comportamento tóxico, né? Enfim, tinha algumas questões que precisavam ser trabalhadas e não cabia a mim resolver isso. A minha relação com meu pai nada tinha a ver com isso. E, Ariela, daqui a pouquinho você vai responder pra gente se você chegou a relatar tudo isso para o seu pai, qual foi a reação dele na época. Só que eu só vou dar uma pausa para a gente ler alguns comentários aqui que já chegaram nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente retoma com você. Você de casa, inclusive, pode mandar aqui para a gente o nosso WhatsApp, 999422478. Você que já passou por esse drama, essa situação aí na vida, ou já presenciou. Aqui no nosso Facebook e também no nosso WhatsApp, a gente recebeu a seguinte mensagem. Roberta, boa tarde. Quando eu era criança, a minha madrasta me batia bastante, inclusive quando ia me ensinar os deveres de escola, ela batia o caderno na minha cara. Também tem outro relato, boa tarde, uma opinião de um telespectador que diz: a mãe é que tinha que ter tomado uma atitude, um absurdo, viu? Essas mulheres de hoje em dia preferirem os homens. E também tem o caso contrário, né? Dos homens também que preferem ainda as mulheres, né? Quando a gente vê a situação contrária aí com madrasta. Também tem uma outra telespectadora que diz: boa tarde, aqui nem todas as pessoas são iguais, eu sou madrasta, mas cuido muito bem dos meus enteados, né? Também tem um outro relato de uma pessoa que diz: muitas das vezes a mãe da criança é oprimida, ameaçada também. Então, as mulheres, mães solteiras de hoje em dia, têm que ter cuidado com isso, né? Na hora de colocar um homem dentro de casa, com tão pouco tempo de relacionamento. Daqui a pouquinho eu vou ler mais comentários, mas eu tinha deixado uma pergunta no ar, Camila. Na dúvida, o vizinho está ali. Eu não sei se essa criança, se ela chora muito, esse bebezinho, porque ainda mais bebê, né, gente? O bebê ainda não fala, fica só babuzeando, não vai expressar ainda. O que eu devo fazer? Olha, primeiro, que enquanto vizinhos, né, no caso, vamos usar o exemplo aí que a gente trouxe, essa criança estava durante o dia inteiro com o padrasto. Então, esses vizinhos pode ser que tenham escutado essa criança chorar, né, verbalizar o que ela estava sentindo ali do jeitinho dela, né, com 1 aninho e pouco. Então, no mínimo,
primeiro para começar a chamar dessa mãe. Vamos supor que a gente está ali, está escutando essa criança chorar toda hora. Criança chora, mas o tempo inteiro não. Uma criança bem tratada, uma criança, né, num ambiente acolhedor, não chora o tempo todo. Então, ter perguntado, a gente está aqui, essa criança está chorando muito, está tudo bem com ela, né? Às vezes está passando mal, está passando por alguma coisa. Notou que continua isso, esse choro e tudo, já é cabível, sim, de fazer uma denúncia. Você não precisa se identificar, você pode relatar. É melhor pecar no excesso do que pela omissão. Deixa o registro, cabe à investigação, a polícia vai estar passando ali, vai fazer uma ronda. Pode ser que seja levado também o caso para um conselho tutelar ali da região, só para estar observando, ligando, porque isso pode ser um meio de, caso seja um início, sabe, de alguém que esteja agredindo ou tendo um comportamento assim, de já ficar ligado que mais pessoas estão, e pode, né, salvar a vida dessa criança, né? Uma dessa, não sei se foi o dia, essa criança estava ali apanhando, os vizinhos tivessem escutado, tivessem intervindo ali, pode ser que essa criança não tivesse passado por esse trauma tão grande. E olha só, em 2020, teve outro caso também de violência contra uma menina, gente, de apenas 5 anos e terminou de forma trágica. Isso chocou todos os capixabas. Lembra do caso da pequena Ágata? Ela foi morta pelo padrasto. A Ágata Vitória morreu depois de ser espancada dentro de casa, no bairro Cidade Nova da Serra. A mãe deixou a menina com o então companheiro para quê? Para trabalhar. Olha aí, uma história bem parecida. E aí ela recebeu uma ligação dizendo que a menina havia passado mal. Mas só que, gente, o corpo fala. Doutor Rivelino já esteve aqui com a gente várias vezes e usou essa frase, o corpo fala. Os exames mostraram que Ágata foi agredida. 2 anos depois, né, durante o julgamento, o padrasto confessou o crime e foi condenado a 37 anos de prisão. Dói muito, né, a gente pensar na tamanha crueldade que uma criancinha pode passar, gente. Deixa eu voltar a falar com a nossa telespectadora que estava participando com a gente, a Arielle. Eu deixei, então, no caso, a pergunta no ar também. Você chegou a relatar para o seu pai tudo que você passava com a sua madrasta? Sim, eu cheguei a relatar muito, meu pai acabava vendo também, mas pelo fato de eu ter uma formação e na época que isso aconteceu eu estar na faculdade, me formei, né, em psicologia, eu tentava não deixar o meu pai numa situação onde ele devesse escolher entre eu e ela. Eu relatava para ele, trazia todo o meu sofrimento e dizia para ele, olha pai, não estou aqui para te colocar entre a cruz e a espada, mas eu entendo que quem precisa resolver essa situação é você. Porque eu acho que é muito importante, Roberta, a gente deixar claro que a partir se relaciona com uma pessoa que tem filhos, esses filhos eles são de responsabilidade mãe. Então, quem deve defender, quem deve tomar a frente, quem deve estar no comando ali da situação é o pai e a mãe. Essa criança, esse adolescente, ele não tem autonomia porque é uma situação que está sendo imposta para ele, né? Então, quando o meu pai, e hoje, assim, graças a Deus, o meu pai tem uma relação muito saudável com a minha nova madrasta, né, e tudo mais, mas isso tem que ser nutrido e tem que ser organizado pelo genitor ou pela genitora. Mas, infelizmente, a gente sabe que são muitos os casos das crianças que vão relatar ou alguma violência, né, maus tratos, ou até mesmo casos de abusos, e que os responsáveis, ou o pai ou a mãe ali, tampam os ouvidos, fingem que nada está acontecendo. E a Elza está aqui para falar quais são as consequências de uma criança que tenta se expressar diante de uma situação dessa e não tem voz, não é ouvida. Roberta, se tem um lugar que eu tenho lugar de fala, é esse. A gente cresce com uma sensação de ser desprotegido, negligenciado e não amado. Quando a nossa mãe, o nosso pai sabe do fato, mas não faz nada para defender. A criança cresce questionando quem ela é nessa relação. Qual é o lugar que ela ocupa dentro dessa família?
Então, a autoestima dessa criança é comprometida, ela pode desenvolver ansiedade, depressão, compulsão alimentar, compulsão masturbatória. Muitas coisas acontecem nas emoções de uma criança que não recebeu o cuidado parental, que a gente chama de apego seguro, essa segurança, essa sensação de pertencer a alguém que vai te defender de todo o mal que existe. E o que mais dói é que a maioria das coisas que acontece é dentro de casa, é com pessoas próximas, às vezes pai, padrasto, avô. Então, a gente fala de vários tipos de violência aqui, não só essa negligência, violência física, psicológica, sexual. Então, quem tem filho tem um papel. O grande papel é a proteção, é a educação, é o cuidado, é o zelo. Quando você abre mão desse papel, você está deixando aquela criança vulnerável socialmente, psicologicamente, emocionalmente. Então, assim, graças a Deus, eu fui um caso à parte, né? Eu fui uma vírgula aí que deu certo, mas a criança tem uma tendência aí, inclusive, para o mundo de promiscuidade, de bandidagem. Por quê? Porque ela cresce sem valor, ela não olha para aquela figura parental com respeito e admiração. Ao contrário, ela perde totalmente aquele senso, sabe? Meu pai e minha mãe são heróis. Então, é muito complexo para a criança, é muito difícil. Eu enfrentei isso na minha infância, eu fui abusada pelo meu avô, aos 5 anos, pai da minha mãe. Contei para minha mãe isso, minha mãe negou. Cresci muito ferida com a minha mãe, muito magoada, muito questionada. Hoje a gente está aí tentando ressignificar a nossa história, mas eu tive que fazer muita terapia, eu tive que pedir muito a Deus para entrar no meu coração, para eu conseguir entender o meu lugar e conseguir aceitar a minha mãe. Mas não é fácil, não. Nossa, Elza, a gente agradece pelo seu relato fortíssimo e em fazer... A gente tem um objetivo aqui com Fala Espírito Santo. Qual é? Se a gente conseguir atingir uma mãe, um pai, levar consciência para todos os responsáveis, se a gente conseguir salvar a vida de uma criança, a gente já está cumprindo o nosso papel. E um depoimento seu, desse daqui, é muito forte, para que a gente alerte os pais para darem ouvido às crianças. Porque se estão em casa, se estão ali sofrendo algum tipo de violência, seja na escola, seja com o vizinho, seja com quem for, a gente precisa ouvir as nossas crianças. Olha que forte isso que a Elza disse. E até porque, assim, dependendo do tipo de relato, qual é a necessidade, qual é a função daquela mentira? Como que uma criança, né, no meu caso eu tinha 5 aninhos, vai inventar um abuso sexual? Ela não sabe nem nomear aquilo, ela não sabe nem o que representa aquilo. Então, assim, já é para ligar um alerta, já é para evitar, né, a presença desse abusador. É uma coisa muito complexa, porque, por exemplo, às vezes você está falando do pai da criança, às vezes você está falando do seu pai, no caso da minha mãe. Não é estar no lugar dessa mãe, também não é um lugar comum e fácil de estar, mas as crianças precisam ter vez, elas precisam ter voz, para que a gente evite essas situações, porque, assim, muitos meninos, muitas meninas que foram abusados se tornam abusadores também. Eu tive acesso à terapia, eu tive acesso a amparo religioso, mas e quem não tem? Cresce como? Cresce vulnerável a muita coisa ruim, né? Tem um comentário aqui muito forte também, e parecido com o seu, de uma pessoa que diz: hoje eu tenho 36 anos, mas na minha infância eu fui abusada pelo meu padrasto dos 7 aos 12 anos. Eu contei para minha mãe quando eu tinha uns 9 anos e ela não acreditou em mim. Olha que depoimento forte. E continuou com ele. Ela ia trabalhar, aí o que ele fazia? Ele fingia que ia trabalhar também. E voltava quando eu estava sozinha em casa, até que fugi de casa com 13 anos. E eu só quero alertar os pais a acreditarem e observarem mais seus filhos. Eu vou carregar isso para sempre. Minha mãe era louca por aquele monstro e deixou de olhar para os filhos. Cuidado, gente, com as pessoas que vocês colocam dentro de casa. Esse é um apelo de hoje de uma mulher que tem 36 anos e passou por toda essa dor na infância. Camila, nesses casos, igual a Elza está falando aqui, a criança não vai inventar isso. Ali no momento, por exemplo, de uma audiência, como que é feita essa escuta com a criança? Qual que é o processo? E aí, depois disso também, né, em relação a esse caso, essa criança, ela está com a avó. Quais são as chances dela voltar para a mãe ou permanecer com a avó? Então, 3 coisas que eu queria pontuar. Uma que a Elza compartilhou com a gente, e o telespectador também. Quando uma criança verbaliza para um terceiro, e elas verbalizaram para as próprias mães, essas mães tomam
a consciência, né, de que pode estar havendo um fato, ainda não foi apurado se aquele relato da criança é verdadeiro, ela já se torna um copartícipe. Então, ou seja, você verbalizou um crime para o seu protetor, né, que poderia não ser ali, poderia ser uma confusão mental de uma criança, mas aí a mãe teria que investigar isso, levar, né, para alguém competente, né, um psicólogo, enfim, para estar avaliando. Mas, assim, a gente às vezes cobra muito da justiça, coisas que são pertinentes, mas nós, enquanto pais e mães, temos as nossas responsabilidades. Então, eu não posso achar que a justiça vai ou não fazer algo contra um pedófilo, um agressor, se nem eu, dentro de casa, estou sabendo tomar a minha atitude. Então, a partir do momento que um sobrinho, um filho, um vizinho, na escola, uma criança verbaliza, a gente precisa escutar essa criança. Porque eles não vão pegar o telefone e vão tomar uma atitude, não vão poder bater no agressor, não vão fugir, né? Eles precisam de nós, adultos, para poder ter voz. Esse é o primeiro ponto. Outro, o que vai acontecer agora com esse bebê? A gente não sabe ainda em que momento estará a investigação, no caso para a mãe. Ela pode vir a perder o poder familiar, que é o maior poder que um genitor tem, que é de ser responsável por essa criança. Pode ser que ela seja indiciada e cumpra alguma pena, né, de menor escalão, por conta de não saber, enfim. E aí essa criança volte aos cuidados dela. Pode ser que esses avós requeiram a guarda provisória e a justiça dê por um tempo, porque os traumas já estão inseridos na vida dela. Então, assim, agora é uma questão de primeiro ser esse inquérito, né, indo para frente para a gente ver com quem essa criança fica. E qual foi a sua outra pergunta, Roberta? Sobre a importância da escuta, né, com essa criança, de que forma que acontece. Sim, porque na justiça, essa criança ela vai passar por um estudo psicossocial. Ela vai ser avaliada por profissionais que vão ver essa história dela sob o olhar infantil, né, e psíquico disso tudo. Você vê que a gente tem histórias aí, bem recentes, de crianças que fizeram um desenho. E com um desenho, a gente descobre que essa criança estava sofrendo algum tipo de abuso, agressão, que às vezes a criança comenta com um coleguinha, esse coleguinha conta em casa e outros responsáveis tomam uma atitude. Então, assim, o corpo fala, as crianças falam, sim, né? Até mesmo os bebês com sua forma gestual, seu modo, né? Quando você muda o comportamento. Então, assim, eles não estão passando ilesos, eles estão dando sinais e nós somos responsáveis por eles. Olha só, tem um outro depoimento muito forte aqui no nosso WhatsApp de uma pessoa que diz: boa tarde, Roberta, eu já passei por isso. Porém, a minha ex-namorada ficava com raiva de mim quando eu falava que não iria passar o final de semana com ela pelo fato de estar com a minha filha. Como ela não aceitava muito bem isso, o que eu fiz? Eu decidi terminar, pois se não gosta da minha filha, também não gosta de mim. Em primeiro lugar, sempre será a minha filha. É sobre isso, né, Elza? Exatamente. Olha, eu costumo falar que quem não é bom pai, quem não é boa mãe, não é bom em mais nada. Poxa, saiu de dentro de você. Então, se você não cuida daquilo que saiu de dentro de você, né, de um pedaço seu, você vai cuidar de quem? Obrigada, viu, pela participação de vocês, Elza. Obrigada também pelo seu depoimento, por abrir um pouco da sua vida pessoal num momento como esse. Obrigada, Camila. Obrigada, Arielle, também, que participou com a gente aqui por ligação de vídeo, trazendo esse relato muito forte. Um abraço para você, uma boa tarde, viu?